Um outro questionamento, esse aqui já recebi mais de uma vez. É o seguinte: iniciei o tratamento com o inibidor do SGLT2, eu devo me preocupar com a função renal? Como é que eu devo fazer o acompanhamento aí da função renal desse paciente que está começando o tratamento agora? Aí a gente sabe aquela história que a gente estava falando, né? Como é que funciona o rim do diabético? Não que você tem hiperglicemia, você filtra mais glicose. Chega mais glicose no túbulo proximal, aí vai ter uma hiperexpressão desse transportador de sódio e glicose. Reabsorve, ele tenta preservar, né? Reabsorver mais glicose. Isso vai ter dois problemas. Um problema, ele vai reabsorver sódio junto, e aí retendo sódio teria alguns mecanismos cardiovasculares relacionados a esse excesso de sódio. O sódio chega menos na frente e aquele feedback túbulo glomerular vai ficar hiperativado, vai ter um estado de hiperfiltração. Então, aumenta a pressão no capilar glomerular e esse aumento da pressão no médio e longo prazo vai levar à albuminúria. Outro problema que a gente não fala é a história da bioenergética renal, vamos dizer, porque esse transportador de sódio e glicose, ele tem uma bomba de sódio potássio ATPase lá na membrana basal que vai estar hiperativa. Então o rim gasta muita energia porque tem muita bomba de sódio e glicose funcionando, né? Aumenta o gasto energético. Então, por isso que o SGLT2 ele tem proteção tanto na albuminúria, porque vai bloquear essa bomba e diminuir a pressão lá dentro do capilar glomerular, quanto na questão de preservação de função renal, porque ele diminui o gasto energético, está poupando energia no rim, né? Então, isso protege mais no longo prazo. Então, assim, sempre que você começa a SGLT2, como você começa a IECA, você diminui essa pressão no capilar. Quando você diminui a pressão do capilar glomerular, né, na cápsula, você vai cair um pouquinho a taxa de filtração glomerular. O rim está hiperfiltrando. Então, essa queda inicial sempre ocorre, é normal esperar ali em torno de 4%, 5%, né? Se é uma queda muito expressiva, acima de 30%, é que você vai se preocupar em suspender. E já tem dado até mostrando que a queda é que dá o benefício, né? Se não cair, não vale, né? Quem teve queda maior, né, reduziu mais desfecho. É como se você dissesse assim, a queda da taxa de filtração inicial é mostrando que realmente tinha hiperfiltração e que você resolveu aquilo, né? Então, essa queda ali é um marcador de efeito do SGLT2. Está dizendo que realmente o SGLT2 fez efeito no rim. Dia desse você usou um termo interessante, que foi o seguinte, que o inibidor do SGLT2, na verdade, ele desmascara, né, a doença renal do paciente. Então, ele revela ali. Aquela taxa de filtração é falsa, né? Ela está hiperestimada, né? Aí, quando você começa, tanto o IECA como o SGLT2, né? Lembrar aquela história do IECA tem efeito na eferente ou na aferente, então você diminui a pressão dentro do glomérulo, aí vai mostrar qual é a real dessa taxa de filtração glomerular, né? Então essa queda vai cair no início, mas vai preservar no médio e longo prazo. A ideia é meio essa. E aí assim, pessoal, não existe hoje no guideline uma recomendação formal do que fazer quando essa taxa de filtração glomerular cai mais que 30%, né? Mas geralmente aí uma dica prática é o seguinte: avaliou ali e caiu mais que 30%. Então, vai ver se o paciente está usando dose alta de diurético, se ele não está usando algum anti-inflamatório, se esse paciente não perdeu muito peso naquele período de uso, ali nas primeiras 4 ou 8 semanas, que ele pode estar muito espoliado, pode estar desidratado. Tenta corrigir esse fator que está associado, reduz ou suspende diurético, suspende o anti-inflamatório, e aí reavalia essa função renal após 30 dias. Perfeito. Se depois disso continuar com essa queda persistente, aí você cogitaria tirar a droga, né? Perfeito o que você falou também, essa história de você ver essa queda de 30% nesse primeiro bloco aqui de 4, 8 semanas, né? Porque se você disser assim, comecei a SGLT2 1 ano, 2 anos, 3 anos depois caiu, meu filho, já vai cair, né? Ele reduz a velocidade de queda, né? Então, se for uma coisa de curto prazo, uma variação mais drástica, aí vale a pena você pensar em outras alterações, e a gente pensa muito na história de obstrução de artéria renal, alguma coisa de que tinha algum bloqueio pré o capilar glomerular, né? Que aí isso aí, o capilar glomerular já era o cheirinho, aquela hipertensão já estava segurando, que você tirou, ela caiu demais, né? Por aí. Lembrando que a longo prazo, depois que você inicia essa classe, a gente só vai suspender se o paciente entrar em terapia dialítica, né? Isso, aí entra aquela historinha que a gente conversa sempre, né? A gente tem uns pontos limites de função renal para começar, né? A gente tinha muito tempo atrás a ideia de que abaixo de 60 no começo nem fazia, ou você tinha que fazer ajuste de dose, né? A cana tem dose de 100 para você ajustar, porque o efeito glicosúrico seria menor, né? Assim, o efeito de controle glicêmico seria menor. Mas é o cenário onde mais beneficia, né?
Então, se você tiver uma taxa de filtração glomerular abaixo de 30, a gente não começaria IS-GLT2, a não ser no contexto do paciente com doença cardíaca, né? Que aí já baixa para 20. E tem aí algumas situações onde o pessoal está tentando também baixar no próprio doente renal para essa faixa do 20, né? Então, assim, já ficaria ali o 20 meio como limite, porque não deixa de ser. Todo paciente que tiver com uma taxa de filtração glomerular de 30 e pouco, ele é renal crônico, né? Não tem nem que duvidar, né? A DAPA se mostrou segura acima de 25, né? Fica esse limitezinho ali. Boa. Bem, espero que você tenha gostado desse formato de vídeo mais curtinho. Se você gostou e quiser ver outros vídeos como esse, clica aqui nesse vídeo. Tem um formato parecido, o pessoal gostou bastante. E se você quiser conhecer, quiser assistir ao vídeo que deu origem a esse corte, né? Esse vídeo ele foi retirado de um outro maior, de um outro completo. Clica aqui à esquerda que você poderá conferir o nosso conteúdo completo.